Olá, meus queridos, tudo bem? Tô sempre a maquiagem hoje. Senta aí, eu quero falar com você. Deixa eu te contar uma outra experiência que eu tive. Às vezes, a gente pensa que estamos esquecidos aqui. Buscamos informações, nós vamos para as religiões, nós jejuamos, nós oramos bastante. Buscamos Deus em tudo quanto é lugar. E quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa que não vai achar, aí é que nós nos enganamos e aí aparece alguma coisa para relembrar. Que você precisa continuar sua busca. Bom, eu vou contar uma experiência que eu tive. Para ser mais exato, 2010. Eu não sabia o que era extraterrestre. Não buscava espiritualidade na forma que eu busco hoje. Eu era um religioso buscando Deus da minha forma. Buscando informações as quais eram contraditórias para mim hoje. Só que chegou um tempo em que eu comecei a me deparar com algo que estava além do meu entendimento, da minha compreensão, que era parte dos espíritos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like e depois fizesse um comentário. Se você achar importante, por favor, compartilhe. Então, bora pro vídeo. Aconteceu um lance comigo. Na verdade, não foi comigo, foi com a minha sobrinha. Minha sobrinha, na época, ela estava com 10 anos. E ela estava vendo um homem de sobretudo escuro e chapéu, parecido àqueles detetives da antiguidade. E todas as vezes ele aparecia para ela, tentando conversar com ela. E ela, com medo. E ela me procurou e falou assim: tio, todas as vezes esse homem está do meu lado. Ele está querendo falar comigo. E eu tenho medo dele. Então eu perguntei para ela onde é que ele estava. E ela me mostrava: está ali. E esse ali onde é que estava? Não tinha ninguém. Então eu percebi, ou ela estava ficando maluca, ou realmente tinha alguma coisa ali que eu não estava vendo. Mas eu optei por acreditar nela. Assim que ela falava, eu ia lá para poder conversar com ele. E ele, assim que eu chegava perto, dizia a ela que ele sumia. Um dia, eu orei sobre ela e falei e pedi para que Deus pudesse proteger ela do mal. Porque na minha mente, aquilo ali poderia ser o diabo. Ou estaria além do meu conhecimento. Então, quando eu orei sobre ela, ela disse que havia se acalmado, estava tranquila. Só que à noite, esse homem veio falar comigo. À noite, em projeção. Só que eu não sabia
que estava projetado. Quando eles querem falar com você, ele mesmo tira você do corpo e fala com você. Então, foi isso que aconteceu. Ele me tirou do corpo para falar comigo, falando para mim que queria ajudar ela, precisava de entrar em contato com ela. Ela podia ver ele, mas ela não ouvia ele. E eu falei para ele assim, mas o que você quer com ela? Ele falou, eu sou o guardião dela, eu preciso de ajudar ela. Eu falei, você é o guardião desse jeito, porque na minha mente medíocre, quem guarda é um anjo. E o anjo se veste de branco, né? E eu falei para ele se afastar dela. Aí ele falou assim, mas eu não posso me afastar dela, eu preciso de ajudar ela. Aí eu falei assim, mas ela falou que você fica ameaçando ela. Aí ele falou assim, não, eu não ameacei. Eu tentei falar com ela, só que ela não me entende. Ela não me ouve. Fala com ela. Eu falei assim, eu não vou falar com ela. Eu quero que você saia do caminho dela. Sai de perto dela. Aí foi o que ele fez. Ele naquele momento sumiu da minha frente. E eu acordei lembrando de todas as cenas. E eu fui falar com ela. Quando eu falei com ela e descrevi como que é o homem, ela ficou atônita, ela ficou assustada. Ela falou, tio, é ele, tio, ele foi atrás de você, foi falar com você. Eu tenho medo dele. Aí eu falei para ela assim, mas ele falou que queria te ajudar, que ele era seu guardião. O que foi que ele falou para você? Ela falou assim, eu acho que ele falou isso. Aí eu falei, mas você não tem certeza? Ela falou assim, não dá para ouvir, ele fica mexendo com a boca, então eu pensei que era isso. Aí eu falei assim, não, ele está tentando falar com você. Ele falou que era seu guardião, mas eu não sei, se for de Deus, né, ele vai continuar te vendo. Mas se não for, eu pedi para Deus tirar ele de você. Aí ela falou assim, então tá bom, mas eu não quero ficar vendo ele. Eu falei assim, bom, vamos orar a Deus, né? Porque eu não tinha, eu era na verdade naquele tempo, estava indo para a igreja ainda, eu tinha saído da igreja evangélica naquele momento, estava buscando a Deus agora no judaísmo. E eu ainda estava em busca ainda, eu estava ainda naquela parte confusa de toda a história, onde as pessoas muito, porque assim, os judeus não creem em Jesus, tanto que o nome de Jesus para eles é uma maldição. Então nessa busca eu comecei a estudar mais, com mais frequência. Bom, para não enrolar muito, que vai ficar muito grande, o meu começo da jornada espiritual começou nesse ponto, aonde esse espírito, que na verdade eu descobri depois que era mentor dela, era ele que cuidava dela, dava assistência para ela. Ele deu o nome dele para mim, eu passei para ela o nome. Ela via ele a todo momento, mas quando um dia ela estava tomando banho e ele apareceu para ela, ela se assustou porque ela viu ele e falou assim, mas você falou que não ia aparecer para mim. Aí ele pegou e falou assim, mas você não quer que eu apareça? Aí ela falou que não, e ele, depois daquele dia, ele sumiu,
visualmente e ela não viu mais ele. Só que o interessante é que depois daí aconteceu tantas outras coisas na minha vida, principalmente na vida dela também, mas foi daí que tudo começou a fazer sentido e eu comecei a buscar espiritualidade muito mais frequente. Daí eu descobri a projeção astral, que eu não sabia, que o Espiritismo chama de desdobramento. Depois daí eu comecei a estudar o Espiritismo, comecei a buscar informação. Só que eu sendo, na época, um médium que não sabia que era médium, eu na verdade achava que falava com Deus, achava que tinha visões, igual a Bíblia fala de dom de visão, dom de línguas, dom de profecia, dom da sabedoria. Eu não sabia que isso era mediunidade. Fui descobrir sobre isso com os estudos através do Espiritismo. Depois daí, eu comecei a ter contato com os extraterrestres também. Só que aí eu vou contar num outro vídeo para não ficar muito grande. Aqui eu só quero deixar registrado para você que o meu começo da minha busca do conhecimento dos extraterrestres foi a partir do ano de 2010. Que eu comecei a percebê-los, que eles começaram a interagir comigo através da minha sobrinha. Bom, pessoal, você com certeza teve o seu tempo de descoberta. Não sei quantos anos você descobriu. Eu descobri em 2010. Então eu estava mais ou menos com meus 30 anos, 33 mais ou menos por aí. E eu descobri meio que tarde. Só que depois eu descobri que esse tarde estava no tempo certo. Não precisava de eu saber nada lá atrás. Eu tinha realmente que passar por aquele período. Então, esses relatos é bom para você saber que tanto eu quanto você, que não tem muita coisa, você tem coisas para poder passar. Então eu vou ficar por aqui, deixar com vocês mais essa informação. Claro que tem bastante informação ainda para ser passada. Eu não sou nenhum locutor, não sou nenhum artista famoso e nem pretendo e não vou ser nunca. Mas eu quero nesse momento passar essas informações que eu acho que é básica para quem está buscando. Eu precisei muito dessas informações na época e não achei. Então vamos aproveitar e vamos estudar um pouco mais, vamos buscar mais. E você que quer melhorar sua mediunidade, faça jejum, se abstenha de alimentos densos e tóxicos, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui, um beijo e até mais. Gratidão.